A história da maçonaria nos Açores, o tema de uma conferência organizada em Angra de Heroísmo pelo Grêmio Atlântico. E atualmente, como está a maçonaria no nosso arquipélago? Embora não tenha sido a primeira ilha onde a presença da maçonaria se fez sentir, a terceira teve um papel importante na proliferação desta fraternidade no arquipélago. Nos Açores foi sobretudo o liberalismo que deu esse empurrão. Abriu espaço, embora o primeiro núcleo, chamemos assim, tenha sido no Faial. Mas logo a seguir temos São Miguel na terceira. Mas é correto dizer que abriu espaço para a maçonaria se expandir nos Açores, nomeadamente através do liberalismo. Porquê é que foi primeiro no Faial? Por uma coincidência, talvez, estamos a falar, e quando dizemos primeiro não crio uma hierarquia, porque talvez não seja correto. Por uma coincidência, talvez, das elites e também por uma outra razão. Já agora, antes do Faial ainda tem a Madeira, e antes da Madeira há ali uma ligação familiar que liga ao Faial. Ao longo dos tempos tem-se assistido a uma maior abertura para se abordar o tema, mas a maçonaria é ainda tida como uma sociedade secreta com o lado oculto. Eu acho que está um pouco diferente, mas cultiva-se esse lado oculto. Às vezes os maçons também podem ter alguma culpa nisso. E eu não posso falar pela maçonaria, porque só o grão-mestre deve falar pela maçonaria. Eu falo em termos históricos, só. Note-se bem isso. Nós temos uma hierarquia aí algo rígida e ainda bem. Mas eu digo que não é nada de extraordinário, porque a maçonaria não é secreta. Temos número de contribuinte, há uma morada, há uma página na internet, há todas as informações, portanto não é secreta. Agora você pode me dizer, não posso assistir às reuniões. Pois eu também não posso assistir ao Conselho de Administração da Galp, também não posso ir assistir à administração do Sport Lisboa Benfica. Não dá, quer dizer, é a mesma coisa. Mas há aqui uma espécie de estatuto, não é? De quem pertence à maçonaria, uma espécie de culto que se criou aqui à volta deste movimento. Não, o estatuto nós não o sentimos desta forma. Isto é, as pessoas do exterior é que podem pensar isso. Nós praticamos maçonaria, eu pratico maçonaria, à semelhança como também eu posso ser amante do cinema, amante da música jazz, tudo isto, pronto, são atividades no âmbito da esfera pessoal de cada um, não é uma questão de estatuto. A ideologia maçónica tem conseguido manter adeptos em algumas ilhas. Atualmente, Terceira, São Miguel, Faial e Pico têm lojas federadas no Grande Oriente Lusitano. Pelo caminho ficaram Graciosa, São Jorge e Santa Maria, onde a sua presença acabou por desaparecer. Olhe, discutir tudo abertamente. À porta fechada. Não, abertamente, sem preconceitos. À porta fechada, sim, por uma razão muito simples. Infelizmente, nós somos preconceituosos. Todos. Você vê muito isso na internet. As pessoas, por exemplo, sei lá, você vai para qualquer ponto do país, tire talvez as grandes cidades. Eu sei que você, por exemplo, é do partido A ou do partido B. E eu tenho uma ideia de si. Você é uma excelente pessoa. Mas de repente que eu sei que você é do partido A ou do partido A, você já não é tão excelente. Porquê? Você continua a ser a mesma pessoa. Mas esta é a realidade. Você é delegada sindical. Porquê? Cria-se aqui um estereótipo. Sim, preconceito. Infelizmente é assim. E você tem, nas lojas maçónicas, pessoas de todas as tendências políticas, religiosas, não religiosas, e discutem as coisas abertamente. Os Açores têm uma grande tradição de atividade maçónica desde o século XIX, mas como nós sabemos,
com a instauração do Estado Novo e da ditadura, as lojas maçónicas dos Açores encerraram a sua atividade ou, como nós costumamos dizer, abateram as suas colunas. Depois da Revolução de 25 de Abril e no contexto do regime autonómico, é que se começou a reativar a maçonaria aqui nos Açores. Em 1978 foi criada uma loja em Ponta Delgada, que não teve êxito e que rapidamente abateu colunas. A partir daí, nos finais do século XX, nos últimos anos da década de 90, e a partir daí começámos a trabalhar e a criar algumas lojas aqui nos Açores. Ao longo dos tempos, a ação da maçonaria tem-se alterado e ganha outro tipo de visibilidade. A maçonaria hoje em dia tem uma presença na sociedade diferente daquela que teve no século XIX. Nós não estamos preocupados com protagonismo, com acesso ao poder, ao contrário do que muita gente pensa. Nós estamos interessados, por um lado, em ter uma atividade cívica na nossa sociedade, essencialmente para a via da solidariedade, no progresso de uma sociedade melhor, etc. E, por outro lado, é uma sociedade iniciática, portanto, tem as suas regras que quem adere a elas pratica-as. Portanto, nós, ao contrário do século XIX, em que havia disputas políticas, inclusivamente a maçonaria, as lojas maçónicas substituíram os partidos políticos que ainda não existiam, hoje em dia nada disto acontece. Não se procura protagonismo, ao contrário do que pensam, a maçonaria não tutela, não governa o país, não toma decisões fundamentais, atuamos cada um ao seu nível, nos seus meios onde nos inserimos. A presença masculina mais forte, mas nota-se também membros femininos. Na terceira, por exemplo, há uma loja masculina e outra feminina. Os maçons são-no habitualmente por convite, mas também se podem propor. O que é preciso para ser maçom? Ser de bons costumes e livre em termos de pensamento. As pessoas são convidadas ou propõem-se a? Nas duas coisas. Normalmente são convidadas. Mas há quem se proponha, olha, eu há 40 anos ou mais, não quero dizer que mais porque isso começa a ser muito velho, mas propus-me, fui sujeito a provas, etc, pronto, e propus-me. Provas muito difíceis? Não. São provas físicas, não sei o quê, nada disso, não. Chamamos de intelectuais, pronto. Atualmente há necessidade de chamar pessoas mais jovens para a maçonaria. A maçonaria portuguesa tem um nível etário muito elevado, ou deveria ter menos elevado, mas é a realidade de quase todo o associativismo. Nos Açores também. Nesta altura está com uma dinâmica crescente, a maçonaria nos Açores. E a presença de jovens? É uma preocupação nossa. A maçonaria durante muito tempo tem vindo a ser praticada por cidadãos de uma determinada faixa etária mais elevada, mas progressivamente estamos a procurar que os jovens também adiram. Quando estamos a falar de jovens, estamos a falar de indivíduos na faixa dos 30, 40, 50 anos, que hoje em dia já vão estando em grande número nas lojas a nível nacional e também a nível regional. História da maçonaria nos Açores, o tema de uma conferência organizada pelo Grêmio Atlântico e proferida por António Lopes. Esta não é a primeira vez que a instituição coloca a maçonaria na sua agenda. O Grêmio Atlântico é uma instituição com fins cívicos, culturais solidários, sem fins lucrativos, que procura operar na sociedade, transmitir à sociedade alguns dos valores que são valores inerentes a quem pratica a maçonaria, porque é importante que a sociedade desmistifique aquilo que muitas vezes é entendido sobre a maçonaria. Nós não fazemos mal nenhum a ninguém, antes pelo contrário, nós procuramos uma sociedade melhor, procuramos ter uma ação na sociedade no sentido de a tornar mais justa e mais perfeita. O Grêmio Atlântico foi fundado na terceira, tem promovido conferências sobre as mais diversas temáticas.